Irmãos, hoje eu quero falar com vocês sobre uma característica muito importante na vida de todo cristão. Uma característica, eu diria, essencial, não pode faltar na vida de um seguidor de Jesus. É a característica chamada resiliência. Você se considera uma pessoa resiliente? Pastor, eu não sei nem o que é isso. Como é que eu saber se eu sou? Se eu não sei nem o que é resiliência, né? Talvez seja preciso começar explicando o que é resiliência. De acordo com o dicionário, resiliência é a capacidade de se recobrar ou de se adaptar à má sorte ou às mudanças. É uma capacidade de se adaptar às mudanças ou de se recobrar, de se restabelecer depois de algo ruim, depois de algo difícil que aconteceu na sua vida. E aí nós já vemos a importância dessa característica, porque quem é que nos dias de hoje, todos os dias, não enfrenta um tipo de mudança? Quem de nós, todos os dias, não tem que enfrentar uma espécie de má sorte, digamos assim, um infortúnio, um acontecimento difícil? Todos nós precisamos, todos nós enfrentamos situações difíceis, mudanças que muitas vezes nós nem queríamos que acontecessem, mas são necessárias, são impostas sobre nós por aqueles que na terra têm mais autoridade do que nós. Então todos nós precisamos ser resilientes, precisamos aprender a nos adaptarmos, precisamos aprender a nos recobrar diante de situações difíceis. Inclusive, os servos de Deus da Bíblia também tiveram que demonstrar essa característica, inclusive o servo de Deus do qual nós vamos meditar hoje. O nome dele é Jacó. Jacó passou por muitos momentos difíceis e hoje nós vamos meditar sobre um dos momentos difíceis que ele passou e como ele lidou com essa dificuldade que ele teve que experimentar. E que lições, irmãos, isso vai me ensinar para mim e para você. O texto que fala sobre o acontecimento na vida de Jacó, no qual nós vamos abrir agora e nele meditar, se encontra em Gênesis, capítulo 35, versos 16 a 21. Convido você a abrir a palavra de Deus, primeiro livro da Bíblia, o livro de Gênesis, capítulo 35, versos 16 a 21. Diz assim a palavra de Deus, se todos já tiverem encontrado. Gênesis 35, dos versos 16 a 21. Diz assim: partiram de Betel, e havendo ainda pequena distância para chegar a Efrata, deu à luz Raquel filho, cujo nascimento lhe foi a ela penoso. Em meio às dores do parto, disse-lhe a parteira: não temas, pois ainda terás este filho. Ao sair-lhe a alma, porque morreu, deu-lhe o nome de Benoni, mas seu pai lhe chamou Benjamim. Assim morreu Raquel e foi sepultada no caminho de Efrata, que é Belém. Sobre a sepultura de Raquel, levantou Jacó uma coluna que existe até o dia de hoje. Então partiu Israel e armou a sua tenda além da torre de Éden. Curva sua cabeça, vamos orar mais uma vez. Pai amado e Pai querido, nós cremos, Senhor, na Tua onipresença, que Tu estás, Senhor, presente em todos os lugares da Tua criação, inclusive neste lugar agora, Pai, no qual a Tua igreja se reúne nesta manhã de domingo, saindo de suas casas, Pai, com dificuldades, sim, mas, Pai, com a Tua força, conseguindo chegar até aqui, para juntos podermos, Senhor, Te adorar do fundo da nossa alma,
e também podemos receber de Ti por meio da Tua palavra e do Teu Espírito. Que o Senhor fale aos nossos corações aquilo que precisamos ouvir, Senhor, para continuarmos Te servindo nesta terra, pois esse é o nosso desejo e creio que também é o Teu propósito para nós. Por isso, em nome de Jesus, nós já pedimos e agradecemos pelas Tuas respostas às nossas orações. Amém e amém. Irmãos, hoje finalmente nós estamos encerrando a nossa série conhecendo os filhos de Jacó. Jacó teve 12 filhos do sexo masculino. Ele teve uma filha chamada Diná. E nós estamos hoje encerrando a nossa série tratando sobre o parto, o nascimento de cada um dos filhos de Jacó. Nós começamos vendo que os 4 primeiros filhos que ele teve foram com a sua esposa Lia. Depois nós vimos que os 4 filhos do meio, todos os 4 foram filhos das servas das suas esposas. Uma ideia que elas tiveram para continuar tendo filhos. Depois nós vimos que Jacó teve mais 2 filhos com Lia, fazendo 6, e teve o seu primeiro filho com a mulher a quem ele amava, Raquel. O nome dele era José. Hoje nós vamos ver o último filho que Jacó teve, mais uma vez com Raquel. E esse último filho, irmãos, ele acabou trazendo alguns acontecimentos que merecem a minha atenção e a tua atenção nesta manhã. Primeiro acontecimento que o nascimento do último filho de Jacó traz é o parto mortal de Raquel. Parece nome de filho, né? O parto mortal de Raquel. Parece até uma contradição também. Um parto que dá vida, mas que ao mesmo tempo tira uma vida. Mas, irmãos, infelizmente, foi exatamente isso que ocorreu aqui. Um parto através do qual alguém perde a sua vida. Tudo aconteceu quando a família de Jacó inicia uma viagem de Betel para Efrata. A distância entre essas duas cidades era de 24 quilômetros. É mais ou menos a distância entre Maracanaú e a cidade, a praia de Iracema. Agora imagine que você não vai de carro, você não vai de moto, você não vai de Uber, você não vai de ônibus, você vai a pé com alguns animais. Então eles iniciam essa jornada de Betel para Efrata. O problema, Moisés diz, é que quando eles já estão chegando no destino deles, Raquel dá à luz, sendo que o parto dela é um parto penoso. Como é que Moisés diz? Moisés diz que Raquel deu à luz um filho, cujo nascimento foi para ela penoso. Irmãos, nós sabemos que todo nascimento, ele já é penoso. Para as mães, né? Porque para nós homens, é a tranquilidade total. A gente não sente nada, né? A gente não sofre, só sua ansiedade. Mas fisicamente, para o homem, não tem pena nenhuma, não tem peso nenhum. Mas para a mulher, tem. Todo parto, todo nascimento, para a mulher é penoso. Não importa se é normal, se é cesárea, que talvez é pior ainda, porque não dói na hora, mas depois dói por um grande tempo, né? Então é penoso para a mulher. Inclusive, irmãos, quando a Bíblia vai falar sobre a grande tribulação, ela compara as dores de parto. O início da grande tribulação é como o início das dores de um parto de uma mulher. Só para você ter uma ideia como o parto, né? Para nós homens termos uma ideia de como o parto é doloroso para a mulher. Porém, irmãos, alguns partos são mais penosos ainda. Todo parto é doloroso, penoso, mas alguns são ainda mais delicados, alguns são ainda mais complicados. Por exemplo, é triste, mas na África, aproximadamente 200.000 mulheres ainda morrem por ano, devido a problemas
relacionadas à gravidez. Algumas morrem antes do parto, outras durante e outras depois. A situação na África é triste, irmãos, é triste. Muitas pessoas morrem lá por coisas que não se morrem tanto, né, em países um pouco mais desenvolvidos. Mas acontece muito isso na África, problemas relacionados à gravidez, antes, durante ou depois, e é exatamente isso que estava acontecendo com Raquel. Nós não sabemos exatamente a causa, mas o parto estava sendo penoso para ela. Chega realmente dá pena a gente imaginar, no meio de uma viagem, no meio do caminho, nem na cidade ainda eles tinham chegado, e Raquel está sofrendo ali, penando, para dar à luz o seu segundo filho. É nesse momento que, em meio às dores do parto, a parteira, inclusive, existe o dia da parteira, não sei quem sabe quando é, mas o dia da parteira, eu estava pesquisando, é dia 5 de maio. Então hoje faz um mês que aconteceu o dia dessas mulheres que foram tão úteis, especialmente no passado, né? Mas também hoje. E aí a parteira dá uma notícia para Raquel. Que notícia é essa? Olha aí no texto. Não temas, porque você vai sobreviver. Foi isso? Não temas, porque este filho você ainda vai ter. Irmãos, por que a parteira acha que Raquel vai ficar calma ao saber que ela vai ter outro filho? Por que a parteira não disse, não temas, fique calma, você vai sobreviver? Por que ela achou que Raquel ia ficar calma se ela soubesse que o filho dela ia nascer? Verdade. Todo ser humano tem um certo receio em relação à morte. Eu vou dizer medo, mas vou usar uma palavra mais branda, né? Tem um certo receio em relação à morte, todo ser humano, em um momento ou outro da sua vida, né? É claro que há momentos em que a pessoa não teme mais a morte. Ele entrou em um estágio, uma maturidade que ele não teme a morte. Mas em algum momento ou outro, todo ser humano tem um certo receio em relação à partida. Mas, irmãos, parece que a maioria das mães tem o medo que elas têm ainda maior do que a própria morte. É o medo de que um dos seus filhos morra. É por isso que a parteira, conhecendo Raquel, o desejo que Raquel tinha de ter outro filho, sabendo que talvez Raquel não suportasse, para tranquilizar Raquel, ela diz: calma, Raquel, não precisa ficar aflita, eu sei o que você está pensando, não se preocupe, esse filho vai nascer. Isso mostra que o medo de Raquel não era ela morrer, mas o filho dela morrer. Como a Sueli falou, essa é uma característica que nós vemos em muitas mães, né? Não é que a mãe não tenha medo de partir, mas muitas vezes mães, os pais também, né? As mães são capazes de se colocar na frente de um filho que está com a arma apontada para ele. Quantas histórias nós não vemos em relação a isso, né? Mães têm coragem de ir a lugares onde correm risco de vida para resgatar o filho e por aí vai. E assim era também o instinto de Raquel, preocupar-se mais com aquela criança do que com ela própria. Mas o que acontece? Moisés diz que ao sair a alma, ou seja, quando ela estava morrendo, Raquel ainda tem forças para colocar o nome do filho. E o nome que ela dá para o filho é? Qual é? Benoni, que significa filho da minha dor, filho da minha aflição, filho do meu sofrimento. Dá para a gente ter uma ideia de quanto Raquel sofreu para dar luz ao seu filho. Tanto,
isso tirou a própria vida dela. Irmãos, por que Raquel morreu? Lia teve 6 filhos, 7 com Diná, e não morreu. Raquel, no segundo, parte desta vida. Qual a causa da morte desta serva de Deus? Essa semana minha mãe me lembrou algo interessante. Não vou dizer que é a causa, mas algo interessante sobre o passado de Raquel, sobre coisas que foram ditas em relação a ela, ou que ela mesma disse, e que tem a ver com morte. Primeiro, vamos ver o que foi que Raquel falou para o seu marido. Vamos relembrar, lá no capítulo 30, verso 1. Gênesis capítulo 30, verso 1, depois que ela vê a sua irmã dar à luz 4 filhos, e ela não tem nenhum. Olha o que ela disse para o seu marido. Gênesis 30, 1. Vendo Raquel que não dava filhos a Jacó, teve ciúmes de sua irmã e disse a Jacó: dá-me filhos, senão morrerei. Ou em algumas versões, morro. Interessante que Raquel não fala no singular, ela fala no plural. Dá-me filhos, senão eu morro. Ela estava dizendo aqui para mim: se for para não ter filhos, eu prefiro morrer. Ela queria tanto, mas queria tanto ser mãe, não apenas de um, mas de mais de um, que ela disse: ou você me dá filho, meu marido, ou eu morro. Como se a culpa fosse de Jacó. Jacó até vai reclamar: por acaso eu estou no lugar de Deus, mulher, que te impediu de dar filhos? Então Jacó apontou para realmente a causa, quem poderia resolver o problema, que era Deus, né? Mas é interessante essa palavra de Raquel: dá-me filhos, senão morro. Tem a ver com o que acontece com ela no capítulo 35. Outro acontecimento que lembra é do capítulo 31. Depois que os meninos param de nascer, o time de futebol está completo, 11 e o reserva. Aí eles decidem, Jacó diz: vamos embora, voltar para a minha terra. Chegou a hora. Eu estava morando com o sogro dele. O sogro dele era mais esperto que ele, comerciante nada. E aí Jacó decide voltar escondido, porque o sogro não quer que ele saia. Por quê? Porque Jacó traz bênção para o seu sogro. Ele trabalha tanto, mas trabalha tanto que o sogro ganha dinheiro através de Jacó. Ele não quer que Jacó vá embora, mas Jacó vai. E aí Raquel, ela faz uma besteira. Parece que, não sei se ela tinha se convertido já, tinha se desviado. O que é que ela faz, irmão? Ela pega o ídolo do lar do seu pai. Talvez uma espécie de imagem. Ela vai lá, não sei como é que chama o local onde tem as imagens dos ídolos. Ela vai lá e pega um. O que Raquel pensou? Rapaz, talvez ela cresceu vendo aquilo, né? Então já estava no coração dela, na mente dela, a ideia: eu preciso disso para me proteger. Na verdade, aquilo ia quase tirando a vida dela, né? Ao invés de protegê-la. E aí, ela pega, não diz nada para o marido, não diz nada para ninguém, traz escondido. Labão fica sabendo da fuga deles, vem atrás, alguns dias depois se encontra, e aí pergunta para Jacó: por que você rouba meus filhos? E ainda rouba o meu ídolo do lar. O marido fica injuriado, Jacó, e diz: morra quem tiver com seu ídolo, quem foi encontrado com seu ídolo. A gente encontra isso no capítulo 31, verso 32. Verso 30, só para a gente entender. Interessante que Deus aparece em sonhos para Labão e diz: olha, não mexa com Jacó. Deus protege a gente até entrando no sonho de alguém para falar com esse alguém, né? Como Deus é poderoso.
E aí no verso 30 ele diz, Labão dizendo para Jacó: e agora que partiste de vez, por que tens saudade da casa de teu pai? Por que me furtaste os meus deuses? Labão perguntando para Jacó. Verso 31, respondeu-lhe Jacó: porque tive medo, pois calculei, não suceda que me tome a força as suas filhas. Verso 32, não viva aquele com quem achares os teus deuses. Verifica diante de nossos irmãos o que te pertence e que está comigo, e leva contigo. Pois Jacó não sabia que Raquel os havia furtado. Jacó não sabia que a sua esposa tinha furtado ídolos do seu pai, do pai dela. E aí o pai chega perguntando: por que você roubou os meus deuses? Jacó não sabia disso. Olha, se você encontrar a pessoa com quem você encontrar, vai morrer. Aí Labão começa a procurar nas tendas os ídolos dele. Entra na tenda de Lia, das servas, e último na tenda de Raquel. O que Raquel faz? Coloca os ídolos debaixo, se senta em cima deles e diz: ah, meu pai, é mentiroso. Não fique chateado porque eu não me levantei não, porque eu estou na regra das mulheres. Eu estou naqueles dias, então não estou podendo me levantar. O pecado chama outro pecado. E aí acontece que Labão não encontra os ídolos com Raquel, mas o que Jacó disse em relação a ela é interessante: morra aquele com quem encontrar os teus deuses. Voltando lá para Gênesis 35, irmãos, Moisés não diz que Raquel morreu por causa do que ela falou, dá-me filho se não morro, e nem por causa do que Jacó falou, morra aquele com quem foi encontrado os teus deuses. Moisés não diz a causa da morte de Raquel, só diz que foi por causa do parto. Mas, em qualquer caso, precisamos ter muito cuidado com as nossas palavras. Precisamos ter muito cuidado com aquilo que nós falamos. Essa história nos ensina que precisamos controlar a nossa boca. Porque às vezes, talvez, vai acontecer aquilo que a gente falou. Não sei se porque a gente falou ou não, mas isso vai trazer culpa para nós, né? A gente vai se sentir culpado. Eita, eu falei isso e aconteceu. Não acontece muito isso, né? A gente fala algo, lá na frente acontece. O que a gente pensa? A gente pensa que aquilo foi nosso. Então, em todo caso, é bom a gente ter cuidado no que fala para os filhos, cuidado no que fala para o cônjuge, cuidado no que fala sobre si mesmo. Ah, se não acontecer isso, eu morro. Cuidado. Precisamos ter muito cuidado com as nossas palavras, né? Uma santa. É verdade, e inclusive a Bíblia diz que há pecados para a morte, né? Todo pecado ele causa a morte em um sentido, mas há pecados que tiram a nossa vida fisicamente, né? Há pecados que não tem jeito, não tem volta, a não ser que seja a misericórdia de Deus, o arrependimento, ele vai acabar trazendo morte mesmo sobre as nossas vidas. Sim. Com? O pai. Porque o pai casou com Raquel não ia casar com Raquel. Só que ele fez o quê? Ele colocou Raquel depois da vida. Se não tivesse acontecido isso, porque isso criou em Raquel já um libertando, porque não era ela desenhada, senão. Então, desde o início, já foi criado um caráter diferente da Raquel, né? Porque ela foi empurrada, né? Então, tudo
Isso lembra aquele versículo, né? Que tudo aquilo que o homem plantar, isso também ele ceifará. Não sei se a Bíblia relata o fim do pai. Não. Não. Eu lembro não. Mas eu não sei se ele pagar um preço por isso também. Tudo que aconteceu com a filha, pelo que ele foi feito isso. A gente pode até voltar um pouco mais, assim, para o que o próprio Jacó fez com seu irmão Esaú. Porque alguns capítulos antes, o que Jacó faz? Ele engana o seu próprio irmão em relação à bênção que é do irmão, né? E aí ele foge, ele corre. A mãe de Jacó, a mãe de Jacó diz: ei, vai lá para o meu irmão, ele vai te acolher lá. Só que lá, o irmão da mãe de Jacó engana o próprio Jacó, né? Então a gente vai voltando, a gente vai vendo que às vezes, irmãos, acontece com a gente aquilo que a gente causou na vida de alguém. Jacó engana o seu irmão, depois ele é enganado pelo seu próprio parente, pelo seu próprio sogro. Aí depois ele engana o sogro, e o sogro é uma cadeia, né? Nós temos que ter muito cuidado com aquilo que nós fazemos, irmãos, porque muitas vezes Deus vai permitir, não é porque Ele não nos ama, mas Ele vai permitir que algumas coisas nós escolhamos. E a gente olha para, a gente pergunta: mas o que é que eu fiz, Senhor, para merecer isso? Né? Se rebobinar a fita, vai perceber algumas coisas parecidas que talvez fez, se arrependeu, né? E aí Deus vai trazer a graça, a misericórdia. Não vai ser como merece, mas alguma coisa parecida vai ter, porque Deus é fiel, né? Até para a gente aprender a não fazer mais, Deus vai permitir que aconteça conosco. Então, irmãos, claro que existe sofrimento e é injusto, mas também existe muito sofrimento e é colheita de coisas que nós fizemos com alguém. E precisamos ser muito cientes disso e aceitar e se importar com a graça de Deus. Tamara. Quando ela teve o parto, né? Não. Eu sei que Jacó trabalhou por ela 14 anos. Mas não disse quantos anos ela tinha quando Jacó a conheceu. Porque eu sei que ele era mais nova do que Lia. Lia, sendo mais velha, teve 6 filhos. Talvez porque ela teve por último, né? Já era um pouco mais. Talvez é uma solução pensar que ela fosse um pouco mais velha, né? Quando ele foi vendido, Não, foi antes. Porque quando José viaja, ele já sabe que ele tem um irmão, já sabe até o nome dele, Benjamim. Então ele já tinha nascido. Mas é interessante que a Samara falou, como o Benjamim é o último filho, a gente não sabe quanto tempo demorou para que Raquel tivesse. Talvez ela já tivesse uma certa idade também, né? Não velha, mas era mais velha do que quando Lia teve os outros. Interessante. Irmãos, que lição nós podemos tirar aqui sobre ser mãe? Ser mãe da vida. Algo que eu aprendi aqui sobre ser mãe é que ser mãe sempre custa muito. Sempre custa muito. Na verdade, se você for parar para pensar, tudo que é valioso na vida custa muito. Sim ou não? Inclusive a própria salvação. Porque a gente às vezes diz que a salvação é pela graça. Aleluia que é pela graça. Mas tem ou não tem sacrifício? Versículo que eu citei no início. O que Jesus dizia a todos? Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia. Não é mês a mês, né? Ano a ano, uma vez por ano, não.
todo dia tem que tomar a sua cruz. Você tomou a sua cruz ontem? Sim, mas a de ontem não serve para hoje. Hoje você tem que decidir novamente sofrer por amor a Jesus. Ah, mas ontem foi difícil, acabou bem. O dia amanheceu, Senhor, eu decido tomar a minha cruz e te seguir. Segunda-feira, Senhor, eu decido tomar a minha cruz e te seguir. Todos os dias, dia após dia. E ser mãe não é diferente, né? Ser mãe custa muito. Quem é que carrega menino na barriga, né? Durante 5, 6, 7, 8, 9 meses? A mãe. Quem é que amamenta, né? As mães aí de verdade, né? A mãe. E aí a preocupação vem com o filho crescendo. Claro que os pais, irmãos, eles também sofrem muito. Mas eu estou me referindo aqui às mães, porque aqui é uma mãe que perde a vida, né? E muitas vezes os filhos não reconhecem isso. Acham que é tudo obrigação. Tem até uma história de uma criança que fez alguns afazeres domésticos. Não sei se vocês já ouviram. Aí ele anota no papel o que ele fez. Varreu a casa, ciscou o quintal, arrumou. Aí ele vai dizendo para a mãe, aí do lado ele coloca o valor que ele merece ganhar por aqui, né? Arrumei a cama, 50 centavos. Varri a casa, R$1. Aí a mãe pega aquilo, coisa boa, meu filho. Você entende que tudo na vida tem uma recompensa. Deixa eu fazer a minha lista agora, né? Por ter se levado 9 meses na barriga, R$1.000. Por ter ficado acordado quando você estava doente, R$500. Por ter assoado o teu nariz, R$1.000. E aí vai. Aí o filho vê aquela lista. Ô mãe, me perdoe. Eu não faço nada do que a senhora já fez por mim. Infelizmente, muitos filhos são ingratos. Muitos filhos não amam seus pais, não amam sua mãe, não agradecem. E isso acaba trazendo maldição sobre a própria vida deles, né? Então, que as mães entendam, né? As futuras mães entendam que ser mãe custa algo que vale a pena, claro, mas custa, e que nós filhos possamos entender que nossas mães perderam muito por nossa causa. É claro que valeu a pena, né? Nós chegamos ali, mas que elas perderam muito, elas perderam. Aproveita aí para dar um obrigado hoje, né? Se a sua mãe ainda estiver viva, agradeça a ela. Então Raquel, infelizmente, morre no parto. E qual é a reação de Jacó para com tudo isso? Vamos encerrar bem o segundo ponto da nossa mensagem, que é a reação resiliente de Jacó. Nós já vimos o que é resiliente. É alguém que se adapta, alguém que se recobra diante de um acontecimento difícil. E é exatamente assim que Jacó reage. Irmãos, qual era a esposa que Jacó amava mais? Lia ou Raquel? Raquel. Por Raquel, a Bíblia diz que ele trabalhou 14 anos e ainda foi achando pouco. Eu tinha trabalhado mais. A Bíblia diz isso. Foram para ele como poucos anos, pelo muito que ele amava. Jacó amava Raquel mais do que a Lia, mesmo Lia tendo dado para ele 7 filhos. Algo que naquela cultura era muito importante. Uma mulher que dava filhos para o seu marido era algo assim especial. Mesmo assim, Jacó amava mais a Raquel. Ele se apaixonou por ela quando viu, disse: é com essa que eu quero casar. Quanto é? Aí Labão disse: você vai trabalhar para mim 7 anos. Amém. Trabalhou 7 anos. Na lua de mel, recebeu a outra, ficou triste. Você me enganou, seu mentiroso. Não, porque aqui é diferente. Aqui é a primeira mais velha, depois a mais nova. E agora? Vai trabalhar mais 7 anos. Ele trabalha e feliz da vida, porque ele está com a mulher dele, né? Seria natural, irmãos. Seria até esperado que Jacó não aceitasse essa criança. Uma criança que tira a vida da mulher que ele ama, né? Uma criança que ao vir ao mundo faz
aquela que ele ama partir. Seria natural que Jacó não aceitasse ou demorasse um pouco para aceitar a morte da sua amada, essa criança que tira a vida dela. É porque nós vemos que há pais que às vezes se revoltam contra crianças por causa do que acontece com a esposa. Mas, olha o que acontece no final do verso 18. Vamos ler o verso 18. Ao sair da alma, porque morreu, deu-lhe o nome de Benoni. Raquel deu o nome de Benoni, mas seu pai lhe chamou Benjamim. Nós já vimos que Benoni significa filho da minha dor, filho da minha aflição. Foi o nome que Raquel escolheu para a criança. E aquilo poderia ter ficado no coração de Jacó. Realmente, esse menino é um menino que causa dor. Esse menino é um menino que causa aflição. Tirou a vida da mulher que eu amava. Mas, irmãos, o próprio pai muda o nome do filho, de Benoni para Benjamim. O que significa Benjamim, pastor? Filho da minha mão direita, filho da minha honra, filho do meu lado direito. Então, Jacó, ele, ao invés de aceitar aquele nome de derrota, de dor, de sofrimento, ele coloca no filho um nome totalmente diferente. Ele tem uma visão completamente diferente daquela criança. Essa criança não é geradora de dor. Essa criança, ela vai dar muito orgulho para mim. Ela vai trazer muita alegria. Ela vai trazer muita honra para a minha vida. E o que é interessante é que Benjamim acaba constituindo uma família que se transforma em uma tribo. E essa tribo é uma das mais importantes de Israel. Só para você ter uma ideia, o primeiro rei de Israel, Saul, era da tribo de Benjamim. E talvez o cristão mais admirado de todos os tempos, o seguidor de Jesus mais admirado de todos os tempos, o apóstolo Paulo, também era da tribo de Benjamim. O que Jacó disse que o menino seria, ele se tornou. Olha que interessante. Nós vimos que Raquel falou sobre morte, ela acabou morrendo. Não estou dizendo que essa foi a causa. Mas Jacó coloca o nome no filho e ele se torna aquilo que o nome dele significa. Ele se torna alguém honroso, alguém realmente da mão direita de seu pai. Aqui, opa, é mesmo. Bem lembrado, bem lembrado, Chaves, né? A mãe dele colocou o nome dele em relação a sofrimento também, desgraça. Imagina um filho crescendo com o nome dele, né? Imagina se o nome tivesse permanecido Benoni, ia lembrando alguém dizendo para ele: olha, seu nome é esse porque você matou a sua mãe, porque ao nascer você tirou a vida dela. Imagina como isso seja um trauma para ele. O pai, sabiamente, já muda a história do menino ali mesmo, né? Já muda o nome dele. Ele vai ser filho da minha mão direita, filho da bênção da honra. Aconteceu mesmo com Jabes. E ele recebe o nome. Nesse caso, ele continua com o nome, mas ele tem uma atitude diferente do nome dele, né? Glória a Deus. Pessoa que nasce com o nome Xerox, né? E aí xerocópia, identidade, CPF. Lá na frente vai poder mudar, né? Só muda com 18. Uma pessoa já luta para não ser aquilo que o nome diz. Eu não quero ser uma Xerox dos outros, né? E aí... Exatamente, professor. Uma das coisas que Deus faz muito na Bíblia é mudar o nome de alguém. Interessante. Quando Deus muda o nome de alguém, Ele está dizendo: olha, eu estou mudando o teu destino. Daqui para hoje você vai ser alguém diferente, porque você vai ter um nome
diferente. Então vamos ter cuidado com os nomes que nós damos para as pessoas. Exatamente. Ao mudar o nome, ele está querendo dizer que o caráter deve mudar para a pessoa, né? Não só o nome, né? Então cuidado com a maneira como nós chamamos nossos filhos, né? Enganado, menino inútil, não presta para nada. É claro que ele pode superar aquilo, mas se ele for fraco, ele vai acabar acreditando naquilo que está sendo dito sobre ele. Exatamente. Lança palavra de bênção, né? Você vai ser o filho da minha honra, da minha mão direita. Você vai ser a grande tribo de Israel. E por aí. Então aqui, Jacó demonstra uma grande resiliência. E é o que nós podemos ver na continuação do texto, né? Só para ficar gravado. Verso 19 diz: assim morreu Raquel e foi sepultada no caminho de Efrata, que é Belém. Sobre a sepultura de Raquel levantou Jacó uma coluna, que existe até o dia de hoje. Verso 21, então partiu Israel e armou a sua tenda, além da torre de Éden. Jacó sofreu? Tenho certeza que sim, mas ele não parou. Ele buscou forças em Deus para superar aquilo e para continuar a sua jornada. Assim também foram com vários servos de Deus. Por exemplo, Jó. Capítulo 1 de Jó narra as perdas de Jó. Perdas materiais e principalmente perdas físicas. Jacó perde os seus 10 filhos. E o que é que ele faz no final do capítulo 1? Ele rasga a sua roupa, se prostra e adora a Deus. Ele diz: não saí do ventre de minha mãe e não voltarei. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Podemos citar vários, irmãos, mas é como nós. Esse texto me lembra algo que nós comentamos ontem na reunião de líderes, de que muitas vezes os ganhos virão acompanhados de perdas. Jacó ganhou mais um filho. Em compensação, ele perdeu a mulher que ele amou. E muitas vezes na Bíblia vai ser assim, na vida vai ser assim, né? Como na Bíblia. Nós vamos ter ganhos, mas nós também vamos ter perdas. Nós vamos ter perdas. E como é que nós devemos olhar para as perdas? Não vamos sofrer por causa delas? Vamos. Especialmente se for perdas de pessoas. Vamos sofrer. Mas ao mesmo tempo, nós vamos ver que aquelas perdas vão trazer também ganhos para nós e para os outros que estão ao nosso redor, né? É a capacidade de se adaptar, de se recobrar diante de uma situação difícil. Na verdade, depois a gente encerra. Certeza. Exatamente. É verdade. Ele é conhecido como filho da velhice. Um pouco. Talvez até, cara, em homenagem à mulher que deu a luz a ele, né? Ela sofreu tanto e não vão maltratar essa criança. Pelo contrário, vão honrá-lo, né? Jacó age muito sabiamente, como nós precisamos agir diante de perdas, né? Agir com sabedoria. A gente vai sofrer, mas temos que ter resiliência de poder, com as forças de Deus, superar aquilo. Podemos ver algo positivo em relação àquilo, para podermos ter uma atitude de superação, né? Samara. É no encontro dele com o irmão dele.
Eu acho que no capítulo. Já aconteceu. Já era Israel. Às vezes era chamado Jacó, às vezes Israel. Mas o nome oficial mesmo se tornou Israel. Não, creio que não. Eu acho que são os nomes de alguém, né? Que nem Pedro. Às vezes é Pedro, às vezes é Simão, às vezes é Cefas. Mas tem aquele nome que é o principal. E agora o principal é Israel. Mas ele continua, humanamente falando, sendo chamado de Jacó. Alguns estudiosos vão dizer que quando Deus quer chamar a atenção de uma característica que era da pessoa, chama pelo nome antigo. Aí quando é a característica nova, aí chama pelo nome novo. Né? Para mostrar a distinção entre o velho homem e o novo homem. Né? Quando Pedro ele fazia algo errado, ele chamava ele de Simão. Mas quando ele fazia algo certo, era Pedro. Né? Algo mais ou menos desse tipo. Esaú. Não, eu creio que é mais tipo um apelido que é dado para ele, porque Edom significa vermelho, alguma coisa assim. Parece que além de ter nascido peludo, ele também nasceu vermelho, ruivo. Eram gêmeos, mas eram diferentes. Então, eram dois nomes dele, Esaú e Edom. Irmãos, a pergunta é: nós, como nós temos reagido diante das dificuldades da vida? Como nós temos reagido diante das perdas, diante das mudanças que às vezes nós nem gostaríamos? Nós temos resistido, reclamado, murmurado, ou nós temos procurado em Deus nos adaptar, aceitar aquilo que vem dele para as nossas vidas? Né? Isso vai dizer muito sobre o nosso futuro. A maneira como nós estamos agindo no presente vai dizer muito sobre o nosso futuro. Às vezes você está sofrendo algo na sua casa, no seu trabalho, e você não está aceitando de jeito nenhum. Está impedindo o plano de Deus de seguir na sua vida. Deus tem mais para fazer na sua vida, mas está parado, o projeto está parado. Por quê? Porque você não está tendo a atitude correta. A partir do momento que você fizer que nem Jacó, ter a atitude correta, palavras boas diante de Deus, aí a caravana vai continuar. O plano de Deus vai continuar na minha vida e na tua vida. Mas se estiver parado, é porque a nossa atitude está sendo errada. Vamos pedir forças a Deus, sabedoria, para demonstrarmos resiliência. Não esqueça essa palavra, resiliência. Amém? Vamos ficar de pé? Vamos orar ao Senhor. Eu quero terminar cedo, mas vocês me deixam? Né? Estou só falando. Né? Já tem café? Eita, já vou ver. Vou terminar aqui o café. Lembrando, irmãos, que hoje é o nosso primeiro domingo. À noite nós temos ceia. Eu vou repetir o que eu disse quinta-feira. Quem diz não para a ceia da terra, está dizendo não para a ceia do céu. Então, cuidado, não despreza a ceia do Senhor. Tem crente que falta a ceia porque não quer participar. Acha que está em pecado, não sei o quê, está desprezando a da terra, está desprezando também a do céu. E o quilo do amor, irmãos, precisamos, há pessoas que precisam, né? Nos procuram e a gente fica triste porque não tem mais como ajudar. Vamos trazer uma boa quantidade hoje de alimentos. Teve irmão que já trouxe, né? Foi o Vinícius falando. Pastor, a gente esquece, então eu já trouxe. Amém. Separa, deixa perto da Bíblia. Se você traz a Bíblia para o culto, deixa perto da Bíblia, que é o certo. Amém? Pega o celular e não esquece jamais, né? Glória a Deus. Aniversário. Senhor Deus, amado Pai, obrigado, Senhor, por esta série, na qual o Senhor me ensinou tanto, Pai. Creio que não apenas a mim, mas a todos nós. Na maioria das vezes, Senhor, através da atitude destas mulheres, às vezes certas, às vezes erradas, mas eu creio que elas aprenderam, Pai, o que tinham que aprender. Assim como Jacó, Senhor, também aprendeu a ser alguém que supera as dificuldades no Senhor. Por isso ele se tornou um grande homem. Ele se tornou Israel, aquele que luta com Deus e com os homens e sai vitorioso, Pai. E assim nós também sejamos. Todos os dias, Pai, nós enfrentamos dificuldades, nós enfrentamos momentos, Pai, situações que nós não queríamos, Senhor, enfrentar. Como nós
nós estamos reagindo a isso, Pai? Estamos reagindo com o coração fechado, com atitude errada, palavras ruins, ou estamos sendo sábios em perceber aquilo que o Senhor quer nos ensinar através disso? Muito obrigado pelos exemplos da Tua palavra, que não sejam, Senhor, exemplos apenas como espelho, nos quais nós nos vemos e saímos e esquecemos, mas que seja, Pai, como um espelho diante do qual nós mudamos aquilo que estamos praticando. Abençoa o restante deste dia e o culto de ceia logo mais à noite, Pai, que tudo seja para a honra e glória do Senhor, porque o Senhor merece. O Senhor tem mudado, não apenas o nosso nome, mas a nossa história. Muito obrigado. Tudo isso nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Que a graça do Senhor, que o amor do Pai e que a comunhão do Espírito Santo permaneçam e cresçam mais e mais na vida e na família de todos vós. Um ótimo dia a todos. Que Deus os abençoe.